Cara, a realidade é que se a voz estiver embolada na mixagem, toda a mix vai soar estranha, porque a voz é um dos elementos mais importantes da mixagem e que a gente precisa prestar muita atenção. E para desembolar a voz, uma das coisas que mais ajuda é a equalização, controlando grave e médio grave. Por exemplo, olha só a equalização que eu fiz na voz principal da música Salmo 91 do Guinness, que eu fiz a mix e master. Aquele que habita no esconderijo, a sombra do Altíssimo. Sei que com você eu tô seguro, sua verdade meu escudo. Repara que nesse tipo de som, principalmente em música pop, a gente precisa ter a voz na frente e com esse som mais limpo. E para isso, limpar os graves vai ajudar demais e é muito importante. É muito difícil conseguir chegar em um som bom sem fazer isso aqui. E olha só o que eu fiz no equalizador. Eu cortei os graves, então abaixo de 120 Hz mais ou menos, eu cortei tudo, que nessa voz funcionou bem. Às vezes você pode cortar mais ou menos, em uma faixa ali de 80 a 120 Hz, você pode achar o ponto ideal para cada música, para cada voz e tudo mais. Nesse caso, a gente não precisava de muito grave na voz, então eu cortei mesmo, porque vai abrir espaço para os outros elementos, principalmente para bumbo e para o baixo. Pode parecer simples, mas só isso já melhora demais o som da voz, já tira aquele grave que deixa a música toda embolada, toda estranha, parece que tem uma lama ali rolando que não interessa e só atrapalha na música. E é exatamente por isso que é uma das primeiras coisas que eu faço e ensino para os meus alunos no curso. Depois de cortar esse grave desnecessário, a próxima coisa que eu faço é controlar o médio grave, que geralmente vai ter uma região de frequências que vai incomodar e vai deixar a voz com um som bem feio, um timbre estranho, que lembra um som de anasalado grave, que é mais ou menos esse som de on. Se tiver essa sensação, geralmente eu limpo ali em torno de 300 a 500 Hz, 600 Hz, que vai funcionar bem. Nesse caso aqui, eu controlei ali, ó, 500 Hz, cortei uns 5 dB ali, que foi até bastante, até um pouco mais do que geralmente eu faço, mas nesse caso me ajudou demais, tá? Olha só o som dessa região de frequências aqui. Ele que habita no esconderijo, a sombra do Altíssimo. Essa é a sensação. Eu tô seguro, sua verdade meu escudo. E quando eu controlo, eu consigo tirar essa sensação de anasalado grave que me ajuda demais a clarear o som da voz. E cara, só com isso o som já melhora demais e é exatamente isso que eu ensino no curso passo a passo para vocês. Esse é só o primeiro passo. E quando a voz está sem brilho, opaca, parece que não aparece direito no meio de outros instrumentos, não tem muita nitidez, uma coisa que vai ajudar demais nisso é o médio agudo e o agudo na equalização. Por exemplo, na voz dessa música, olha só o que eu fiz nessa região do médio agudo, mais ou menos ali em 3000 Hz, com o kill do equalizador bem aberto para pegar toda essa região de médio agudo e agudo ali também. Olha só. Aquele que habita no esconderijo, a sombra do Altíssimo. Sei que com você eu tô seguro. Essa região aqui vai me ajudar a trazer mais nitidez pra voz, fazer ela aparecer um pouco mais, ela saltar um pouco mais pra frente da mix, que é exatamente o que eu queria nesse contexto aqui. Nesse caso aqui, eu fiz com a equalização dinâmica que tem disponível nesse plugin que eu tô usando, que é algo um pouco mais avançado, que eu ensino no curso, inclusive, no módulo de Mix e Master avançada, mas se você é iniciante, faz com um equalizador comum, que já funciona, e você já consegue aplicar hoje e ter resultado. E olha só, repara bem, o som que essa região de frequências tem aqui, se a gente solar ela. Aquele que habita no esconderijo, a sombra do Olha só, essa região aqui é responsável pela nitidez da voz, né? A clareza, entender as sílabas e tudo mais. Certo? E é exatamente por isso que ela ajuda a trazer essa nitidez para a voz. Quando a gente aumenta ali, ela já aparece mais no meio de um monte de instrumentos que tem na mix. E se você quer um som profissional de verdade, você precisa saber o passo a passo e treinar para executar esse passo a passo da melhor forma possível. Então, cada vez você vai melhorando mais. É muito importante estudar, se dedicar, porque o resultado vem. Um outro problema é quando a voz está estridente, ardida, irritante, não vai soar legal, e quanto mais alto você ouvir a música, pior vai ficar, porque vai ficar mais irritante ainda, o ouvinte final não vai gostar, então é uma coisa que a gente tem que controlar e tem que tomar cuidado para não deixar a voz, que é um dos principais elementos, assim. E tem duas coisas principais que você pode fazer para controlar se a voz estiver muito estridente. A primeira é com o próprio equalizador aqui,
que é controlar o agudo ou o médio agudo, dependendo da voz que você tiver para trabalhar. Você vai ter que testar para achar exatamente o que está atrapalhando e cortar. Nesse caso aqui, eu só cortei um pouco desses agudos extremos aqui, ó, que não eram necessários nessa voz. Então, se a gente vê aqui, ó, tá mais ou menos em 16.000 Hz ali o corte para cortar esse agudo que não interessa para a voz. Isso já faz com que ela fique com agudo, com brilho, como eu tinha adicionado antes, mas sem ficar estridente. Isso é muito importante. Essa região aqui, ó, se a gente solar, é esse agudo extremo. E é por isso que, se ficar exagerado, vai ficar zoado, não funciona, vai soar irritante, a voz vai ficar estridente, feia pra caramba e não funciona. E a segunda forma de controlar esse agudo estridente da voz é usando um deesser, que funciona basicamente, para quem não sabe, como um compressor de agudo que vai controlar essa região. Nessa música eu usei um deesser aqui, da IK Multimídia, que é um deesser muito bom, que eu costumo usar muito, e ele vai comprimir o agudo para mim. Olha só. Aquele que habita no esconderijo, a sombra do Altíssimo. Sei que com você eu tô seguro. Olha só o que ele faz aqui, ó. Escudo. Ele vai comprimir quando o agudo passa de um ponto que a gente determinar aqui. E nesse caso, ele vai ajudar a controlar o som que a gente chama de sibilância, que é o som de S, CH, F, X, que é esse f, sh da voz, né? Esse s, que é um som muito agudo. Ele vai passar do ponto, principalmente gravando direto para o microfone. Então o deesser vai controlar isso pra gente e vai colocar a voz muito mais no lugar. Olha só sem o deesser aqui, ó. Tá no esconderijo, a sombra do Altíssimo. Fica meio estridente, né? Agora com o deesser. Tá no esconderijo, a sombra do Altíssimo. Dá uma controlada, é como se polisse o som da voz. Deixasse o agudo ali, você tem que tomar cuidado para não exagerar, porque vai ficar estranho. É só para controlar e o som ficar legal. Só com esses processamentos você já resolve boa parte dos problemas de uma gravação de voz na mixagem. Você já encaixa muito mais o som. Mas para quem quer um som profissional de verdade, tem muito mais coisas que você precisa fazer, que eu ensino passo a passo no meu curso de produção musical. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!